Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Hoje com o quadro Casos e Lendas da Vida. Eu recebi um relato bem interessante e eu intitulei de O Funcionário Novo. Vou contar o que me aconteceu há quase 13 anos atrás. Eu tinha meu próprio açougue e fui preciso contratar um açougueiro para me ajudar, pois meu bairro foi crescendo muito rápido e as vendas foram crescendo também, e eu sozinho já não estava dando mais conta de trabalhar. Anunciei que estava contratando e 2 dias depois um homem de porte médio, de 33 anos, veio no açougue pelo anúncio. Como o movimento era constante, eu mal conseguia parar para conversar com ele. Mas ele se apresentou rapidamente e já se ofereceu para me ajudar e eu aceitei sua ajuda. O dia foi se passando e na hora do almoço paramos e conversamos um pouco. Dali percebi que ele era um cara que conhecia a vida. Ele disse que perdeu tudo o que tinha para sua ex-esposa, que ele tirou tudo no divórcio. Ele estava tentando recomeçar do zero. Como vi que ele trabalhava bem e eu precisava de alguém para me ajudar, logo o contratei. Ele quis terminar o dia ali me ajudando. Disse que não precisava pagar pelo trabalho e que ficasse como um teste de experiência. No outro dia, quando cheguei para abrir o açougue, ele já estava lá, me esperando chegar. Bom, os dias foram se passando e eu muito me agradava dele, pois ele se mostrou ser bem rápido com as lâminas e praticamente todos os clientes gostavam dele. Meu açougue passou a ser o número 1 da região, tanto no atendimento quanto pelo ambiente sempre limpo e higienizado. Abrimos às 8 da manhã e fechamos às 19h30 da noite. Tudo ia bem até que, na Semana Santa, o Cristóvão, que era o nome dele, não apareceu para trabalhar durante toda a semana. Eu fui em sua casa, onde ele morava de aluguel, mas nunca o achava. Eu e os demais funcionários ficamos preocupados com ele. Fomos até a delegacia, mas no caminho para a delegacia paramos no semáforo. E na direita da Letícia, a caixa do açougue, lá estava o Cristóvão, sentado em um dos bancos de uma pequena praça. Ele estava sentado com as mãos na cabeça, todo sujo de terra, como se houvesse se arrastado na lama. Ao ver ele daquele jeito, encostei minha USV e todos fomos correndo até ele, quase não aguentando aquele cheiro de fezes de porco misturado com o cheiro de cachorro molhado e titica de galinha. Ele, ao nos ver, arregalou os olhos, todo envergonhado. Ele tentou, pelo que percebi, correr, mas não teve forças. Ele estava fraco e, ao tentar correr, caiu no chão. Sem perguntar nada, o pegamos e o levamos até o carro, com a intenção de irmos para o hospital. Foi quase impossível, pois estava difícil até para respirar, devido ao seu cheiro, que mesmo com os vidros do carro aberto não adiantava. O cheiro não saía. Continuamos assim mesmo. Chegando no hospital com a permissão do médico de plantão, fui ao banheiro com o Cristóvão, onde com minha ajuda ele se lavou. Ele estava com fezes de animais por todo o corpo, estava com muitas feridas abertas. Seus braços e pernas estavam com muitas marcas de mordida, como se houvesse sido atacado por muitos cachorros. Sua aparência estava bem diferente daquele parrudo. Ele estava bem magro, parecia que havia anos que ele não fazia sua barba, pois estava imensa, sendo que na semana anterior ao seu sumiço estava sem barba alguma. Após o banho, eram umas 21h34 da noite, mais ou menos, quando o médico, com cara de nojo, foi e o atendeu. Passou as ordens à equipe de enfermagem para fazer determinados procedimentos nele e que ele ficaria em observação naquela noite.
Conversei com ele e disse que voltaria no outro dia e fiquei de levar umas peças de roupas para ele e que também conversaríamos sobre o seu sumiço. Ele me olhou nos olhos e balançou a cabeça positivamente. Fui levar os outros 3 funcionários, cada um em sua casa, e fui para a minha descansar, para outro dia. No meio da noite acordo com o celular tocando e ao atender, era do hospital. A moça ligou nervosa, dizendo que Cristóvão havia acordado, nervoso, retirando o soro e o acesso de seu braço, e começou a quebrar tudo como se fosse um louco, que ele só urrava feito um animal. Enfim, ela disse que se pudesse, que eu fosse correndo para lá. Contra minha vontade, eu fui ao hospital, pois eu estava como responsável por ele e chegando lá tive uma grande surpresa. Fui informado por ela que ele havia fugido do hospital. Ele fugiu e ainda tentou morder um dos guardas do hospital, que tentou segurar ele. O guarda, muito assustado, disse que seus olhos estavam meio avermelhados e que seus braços estavam peludos, diferente de quando ele havia chegado lá. A polícia foi chamada, mas nada puderam fazer, pois crime algum aconteceu. Foi apenas um paciente que fugiu, disse um dos policiais. Mas para não dizer que nada foi feito, eles saíram em busca do paciente ao redor do hospital e de alguns bairros ali por perto. Muitos latidos eram ouvidos em volta do hospital, principalmente vindo de uma pequena mata localizada a 300 metros do hospital. Parei e pensei, esses policiais vão dormir, não vão procurar o Cristóvão coisa nenhuma. Entrei no carro e fui até a entrada da mata, onde deixei o carro. Estava frio, pois eram 2h20 da madrugada. Fui entrando naquela mata escura, seguindo por uma das muitas trilhas que ali havia. Fui andando, seguindo os sons dos latidos dos cachorros. Fui andando cerca de mais 8 minutos, quando parei e pensei em voltar para casa. De repente ouvi o barulho de cachorros correndo muito rápido e chorando em minha direção. Era um cachorro de pequeno porte que passou por mim como se fosse um foguete. Logo em seguida me pus a olhar de onde veio o cachorro e vi aquela coisa escura de olhos vermelhos, levantando a cabeça e se colocando de pé, esquisitamente. Aquele troço tentava farejar algo ao mesmo tempo que olhava para seu lado direito. Ele também olhava em minha direção, em sua frente. Mas eu estava um pouco escondido atrás de uma árvore, de umas árvores que haviam ao lado daquela trilha. Aquela coisa de pé parecia um dogue alemão. Era enorme, mas ao mesmo tempo parecia um jumento bem gordo. As orelhas eram grandes, mas seu cheiro era inconfundível. Era o mesmo cheiro repugnante que estava no Cristóvão. Quando senti aquele mesmo cheiro, não tive controle das minhas palavras e sem querer pronunciei as palavras em voz alta. Jesus, Maria José! De imediato aquela coisa monstruosa respirou o ar com muita força. Se colocou de quatro e rosnando como se todo o inferno estivesse dentro de si e veio correndo, rosnando e roncando, feito porco em minha direção. Eu só tremia, já sentindo minha morte. Confesso que toda a minha vida passou diante de mim como se fosse um filme. Quando aquele bicho feio pulou para me pegar, eu gritei, mas junto com meu grito também ouvi alguns tiros. Senti uma gosma fedorenta batendo em meu rosto e por 2 vezes a respiração do demônio na minha face, e tudo parou. Eu estava paralisado de medo, e quando consegui abrir meus olhos, ali estava aquele ser gigantesco caído a 1 palmo de mim. Estava caído de lado, já sem vida. Estava caído entre as 2 árvores onde eu me escondia. Sua boca estava justamente na altura da minha cabeça. Aquela gosma fedorenta que caiu no meu rosto era a baba dele. Então ouvi vozes, passos que rapidamente se aproximaram de mim. Eram aqueles 2 policiais. Nem eles e nem eu estávamos acreditando naquilo tudo que aconteceu. Enquanto nós 3 estávamos ali parados, olhando para a cara um dos outros,
aquele demônio dos infernos foi perdendo forma, diminuindo de tamanho. Seus pelos negros, como num piscar de olhos, simplesmente iam entrando para dentro dele, como se fosse puxado. Quando aquilo voltou a ser homem, pude ver que era o Cristóvão. Foi alvejado 5 vezes, quando tentou me matar naquele lugar. Eu pensei que aqueles policiais tinham ido dormir, mas quebrei a cara. Que bom que quebrei a cara. Os policiais e eu combinamos de dizer que o Cristóvão, num momento de loucura, surtou e investiu contra os policiais, desobedecendo a ordem de parar, que instintivamente foi alvejado. Hoje, depois de muito trabalho e comer do suor dos meus esforços, tenho minha humilde fazenda com umas cabecinhas de gado. O açougue vendi. Os 2 policiais, tenho amizade com eles até hoje. Um deles foi vereador por 2 vezes e o outro é subtenente da Polícia Militar. O Cristóvão, tudo o que sei e sabemos dele é que estava tentando recomeçar a vida do zero, após perder tudo o que tinha para a ex-mulher no divórcio. Mas para mim foi outra coisa que aconteceu. Sei não, hein? Vai saber se ele, com esse tal de lobisomem, comeu essa tal ex-mulher dele e veio fugindo aqui para o Mato Grosso. Obrigada por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. E você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, sinta-se à vontade para fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima.